Desejo conduzi-los nesta noite na meditação do texto de Lucas capítulo 11, versos 24 a 26. Se você o pode, coloque-se em pé para que possamos, de forma reverente, ler estes 3 versos. Lucas capítulo 11, versos 24 a 26. Se você pode, coloque-se em pé para que nós possamos realizar esta leitura e depois, com a igreja em pé, eu vou orar. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O título desta mensagem é A Casa Vazia. Senhor, nós temos Tua palavra aberta diante de nós e reconhecemos que a Tua palavra, o Teu evangelho, é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar-nos ao coração, instruindo-nos e edificando-nos. E porventura havendo entre nós aqueles que ainda não conhecem a tão grande salvação em Cristo, que pela proclamação da Tua verdade sejam convencidos e atraídos ao bom Salvador. Em Tua dependência nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia comigo, no capítulo 11, aquilo que narra a partir do verso 14. Eu quero primeiro demonstrar-lhes como há o contexto dessa passagem e depois nós passarmos algumas verdades importantes concernentes a ela. No verso 14, se você pode acompanhar comigo, Jesus expulsa um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Então aqui há uma daquelas diversas ocasiões em que o Evangelho nos narra do poder do Senhor Jesus sobre os demônios. Mas isso gerou uma reação adversa por parte daqueles homens que acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios, ou seja, Satanás. E pediram-lhe então que, a fim de confirmar sua identidade, ele então lhes realizasse algum sinal do céu. Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, disse a eles que todo reino dividido contra si mesmo não prospera. Ou seja, como poderia Satanás expulsar os seus próprios demônios, os seus próprios servos? Como poderia Satanás trabalhar contra a sua própria casa? Isso a derrubaria. Então Jesus coloca diante deles alguns argumentos. No verso 19 ele diz: se Jesus expulsava os demônios pelo poder de Satanás, por quem expulsavam os demônios os filhos deles? Ou seja, os filhos fazem o mesmo, então em que poder eles fazem isso? Jesus ainda diz, nos versos 21 em diante, que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Este valente é Satanás, a sua casa, esse mundo. Mas notem o que diz o verso 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Quem é este? Jesus Cristo. Vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Ou seja, Cristo estava trabalhando em prol da salvação das almas perdidas. Ele não estava trabalhando em prol do exército de Satanás. Ele veio para vencer Satanás e tirar das suas garras, do seu controle, a alma dos homens que jaziam presos no seu próprio pecado. Então, no verso 23, ele diz: há 2 posições apenas. Quem não é contra mim, realmente, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não há neutralidade aqui. Ou você crê em Jesus Cristo, ou você o rejeita. Isso é um ponto importante que nós devemos ver. Então, aquilo que é citado nos versos 24 a 26, que acabei de ler aos irmãos, tem 2 aplicações. A primeira das aplicações dos versos 24 a 26 é a própria nação de Israel. Como estes versos se aplicam, primeiramente, à nação de Israel. Se nós observarmos a história da nação de Israel,
nós vamos ver na nossa leitura bíblica que após o excelente reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Um dos filhos de Salomão, Roboão, permaneceu rei de 2 tribos ao sul do território, Judá e Simeão, onde estava a cidade de Jerusalém. Um homem que trabalhou para Salomão, chamado Jeroboão, assumiu a coordenação, assumiu o reino das 10 tribos, chamadas 10 tribos do norte, aonde a capital era Samaria. Quando Jeroboão assumiu o controle das 10 tribos do norte, ele queria ele procurava que os israelitas do norte não fossem a Jerusalém. Então ele estabeleceu 2 cidades, Betel e Dan, para adoração, sabe a quem? Aos bezerros de ouro, os mesmos aos quais eles haviam adorado na saída do Egito. Então aqui em Jeroboão, a nação de Israel começa a pecar pela idolatria, e isso teve uma consequência muito dura. Essas 10 tribos do norte, em 722 a.C., elas foram tomadas pelo reino da Assíria. Então a Assíria levou cativas as 10 tribos do norte. Por quê? Por causa da idolatria deles. Logo depois desse tempo, entre 605 e 586 a.C., as 2 tribos do sul, Judá, também foram levadas, agora pelos babilônicos. Por quê? Porque eles copiaram a mesma idolatria das tribos do norte. Qual dos estágios da parábola contada por Jesus está aqui? O primeiro estágio, através do cativeiro babilônico, através do cativeiro assírico, Deus estava limpando a casa, Deus estava purificando o seu povo, Deus estava tirando a idolatria do meio do seu povo. Então, esta disciplina de Deus não gerou o resultado que se esperava. A idolatria não foi curada em Judá. E 70 anos depois, eles voltaram à terra e voltaram a Jerusalém. Mas a grande marca da idolatria deles foi quando então Jesus veio a este mundo. A idolatria havia sido expulsa, mas a casa ainda estava desabitada, ainda estava vazia. E nesse segundo estágio, a nação de Israel rejeitou o seu Messias. Um primeiro estágio, a purificação de Deus pela idolatria. O segundo estágio, a rejeição deles do Messias. A casa continuou vazia. Agora, o terceiro estágio disso ainda se dará. Já se passaram 2 desses estágios, mas o terceiro estágio se dará quando, no tempo tribulacional, a nação de Israel reconhecer o anticristo como Messias. Qual é o estado pior? Eles começaram 7 séculos antes de Cristo a envolverem-se na idolatria. Deus os castigou e disciplinou. Eles rejeitaram que Cristo ocupasse a casa. E agora, quando chegar o período tribulacional, o estado da nação de Israel será 7 vezes pior do que o primeiro. Porque não somente eles voltarão à idolatria, como adorarão um homem, crendo que o anticristo é o Messias prometido a Israel. A gente tem que aprender alguma coisa com isso. Essa verdade tem que falar de alguma forma ao nosso coração. Porque aquilo que Jesus contou não é apenas uma ilustração a respeito da história de Israel, mas é também uma ilustração aplicada à vida de todos nós. A segunda aplicação disso, agora olha para a vida do ser humano e aplica esses mesmos 3 estágios, agora à vida particular das pessoas. Um primeiro estágio de uma purificação apenas e meramente externa, um segundo estágio de uma vida vazia e um terceiro estágio de piores condições do que no início. Eu creio que nós precisamos pensar seriamente a respeito disso e julgar a nossa própria vida. Por quê? Amados irmãos, não existe pior engano do que pensar estar indo para o céu enquanto você está caminhando para o inferno. Não existe pior engano ao coração humano do que imaginar-se um salvo sendo um perdido. É uma derrota para esta igreja,
é uma derrota para o Evangelho e para o nosso tão grande Salvador. Se pessoas que frequentam esta igreja e que pensam conhecer a Cristo não o conheçam verdadeiramente. É uma enorme derrota para o Evangelho que pessoas ouçam o Evangelho constantemente sem tomarem uma posição definitiva ao lado de Cristo. E por isso eu quero dizer-lhe 3 verdades, as quais espero que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, a fim de discernir o que há dentro de seu próprio coração. Eu vou começar pelos versos 24 e 25, que demonstram esse primeiro estágio. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí, e chegando, acha varrida e adornada. Este primeiro estágio, com a saída, aqui na ilustração de Jesus, do demônio que habitava naquela casa, demonstra de forma muito clara o que acontece na vida de muitas pessoas neste mundo. O efeito aparente de conhecer a verdade. O efeito externo de conhecer a verdade. Uma mera aparência de saber o que significa o Evangelho. Jesus denunciou isso, e eu vou usar como exemplo aquilo que se dá com os fariseus, e denunciado por Jesus em Mateus capítulo 23, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. É isso que Jesus está dizendo. A simples aparência, realmente um efeito aparente causado pela religião na vida das pessoas. Aqui Jesus ilustra essa verdade dizendo que muitas vidas se assemelham àquilo que os judeus faziam 40 dias antes da Páscoa. Eles pintavam os sepulcros, eles deixavam eles demarcados para não pisar sobre eles e tornarem-se impuros durante a celebração da Páscoa. Mas Jesus diz: olha, por fora parece ser algo formoso, até bonito, mas interiormente você sabe muito bem o que há lá. O efeito aparente de um cristianismo aparente é esse. Por fora pode até parecer belo, mas por dentro há toda sorte de podridão e imundícia. Você não deve ser assim. Se você conhece a Jesus Cristo, aquilo que você é exteriormente deve ser resultado daquilo que Deus fez interiormente no seu coração. Se as coisas não começarem por dentro, se as coisas não começarem na fonte da vida, não é cristianismo. Se as coisas não começarem mudando quem você é, mudando o seu coração, mudando a sua natureza, é apenas aparência. Não há cristianismo verdadeiro. A casa pode estar até mesmo varrida e adornada. Mas agora lhes coloco um exemplo. Nós não falamos que, na maioria, não digo todas, mas na maioria das nossas casas, nós não dizemos assim: olha, não vá ali, é o quarto da bagunça. Ou nós podemos olhar de outra forma. Aqueles que realmente são atentos à limpeza encontrarão sujeira em qualquer lugar. Por vezes nós deixamos uma aparência de limpeza, mas vá olhar atrás dos armários. Vá olhar por baixo do tapete. Dê uma olhada atrás da porta e das cortinas. Sabe, a gente sabe muito bem como esconder o lixo da nossa vida. O grande problema é que nós sabemos muito bem como encobrir os nossos pecados. E exteriormente, na parte exterior, parece ser algo muito belo, muito bom, mas interiormente, escondido ali, há todo tipo de pecado reprovável por Deus. Há todo tipo de questão que Deus não aprova. E qual é o efeito disso? Eu vou usar aquilo que o Senhor usa em Marcos 10 a respeito daquele homem rico que chegou a ele. Há não apenas um efeito aparente, mas há um efeito moral que nós podemos aplicar isso. Se você lembra bem a história, a narrativa de Marcos 10, um jovem homem chega a ele e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem tinha um aspecto de religiosidade, de educação, de piedade
porque ele, inclusive, se ajoelha diante de Jesus Cristo. Aparentemente parece ser uma pessoa pronta a ser salva. Então Jesus lhe diz: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele volta-se para Jesus e diz: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Talvez, se questionado por Jesus, e se eu ou você estivéssemos em lugar dele, nós diríamos: mestre, eu tenho ido na igreja em toda a minha vida, eu tenho sido um dizimista fiel, eu tenho participado dos ministérios da igreja, eu tenho realmente feito algo por ti. Mas Jesus, que conhece o coração do homem, diz àquele jovem: uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, então vem, toma a tua cruz e segue-me. Você sabe o resultado. Ele retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Havia um ídolo no coração dele. Irmãos, não há como servir a Deus enquanto houverem ídolos no nosso coração. Nós podemos exteriormente ter um bom aspecto, mas se em nosso coração há um outro Deus além do Senhor, nós não somos verdadeiramente salvos. Não pode haver outro Deus em nosso coração, além do único e verdadeiro Deus, porque esta aparência exterior nos levará a um efeito ilusório. A casa varrida e adornada nos deu a falsa impressão que havia alguém habitando ali, mas isto era apenas uma falsa impressão. Eu vou lhes mostrar isso na prática. Em Mateus capítulo 7, você conhece bem, os versos 21 a 23, o Senhor diz aos seus discípulos: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é muito pesado. É muito forte aquilo que Cristo diz. Não é que não será aprovado ou não receberá galardão, não entrará no céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele diz de homens que chegariam a ele e diriam: não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Ou seja, eles apresentam aqui sinais exteriores que eles conhecem a Deus. Mas ouça a resposta de Jesus no verso 23: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero aplicar essa verdade lhe dizendo algo. Você pode esconder a sua vida particular deste pastor, dos líderes desta igreja, de qualquer pessoa. Nós não colocamos investigadores atrás de ninguém. Nós não somos investigadores da vida de ninguém. Nós não agimos assim. Não agimos assim porque a Bíblia nos diz que esse não é o nosso papel. Mas nós não podemos, nem eu nem você, esconder de Deus aquilo que há em nossa vida. O seu problema nunca foi conosco. O seu problema nunca foi com esta igreja. O seu real problema é com Deus. Os pecados presentes em sua vida não são problema desta igreja, apesar de que a igreja está aqui para ajudar-te a vencê-los, a orar e estar ao seu lado, para que você os vença. Mas o real problema de tudo isso está em Deus e não nos homens. De nada adianta uma religiosidade, externa, aparentemente bonita e legalista, se ouvimos do Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jamais se contente com uma beleza exterior, enquanto Cristo não reinar no seu coração. Jamais se contente com o legalismo exterior, com religiosidade, enquanto Cristo não assentar no trono do seu coração. Há um trono em seu coração, e apenas uma pessoa pode se assentar lá. Ou o pecado se assentará lá e coordenará e conduzirá a sua vida, ou em arrependimento você dará o trono do seu coração a Jesus Cristo, para que Ele não somente lhe perdoe, purifique a sua vida, mas seja o Senhor de sua vida. O trono do seu coração precisa pertencer a Cristo e a mais ninguém. Ele não pode ser ocupado por dois ao mesmo tempo. Ele não pode ser ocupado pelo pecado. Ele precisa ser ocupado pelo único e suficiente Salvador que Deus nos deu, Jesus Cristo. Não esqueça disso.
começa por dentro, pelo interior. O primeiro grande estágio e o primeiro grande perigo que corremos é exatamente este: uma religião exterior, onde Cristo não ocupa o coração. O segundo estágio é a vida vazia. A mesma verdade ensinada por Mateus no capítulo 12 diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada. Eis o problema. Esta é uma consequência de agirmos numa religião meramente externa. Isso aconteceu com muitos dos hebreus que ouviram o Evangelho. Parecia haver alguém em casa, mas não havia. Se você pode acompanhar comigo, em Hebreus capítulo 6, nos traz um exemplo precioso disso. Notem o que diz a palavra de Deus, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito. Mantenha nesse versículo. O que é impossível? Há uma coisa impossível de ser feita aqui, mas é uma coisa impossível a pessoas que provaram de algumas coisas. Aqueles homens haviam provado de algumas verdades espirituais verdadeiras. Eles foram iluminados, ou seja, a verdade do Evangelho foi demonstrada a eles. Eles provaram o dom celestial, o presente de Deus, reconheceram Cristo como esse presente, se tornaram participantes do Espírito. Nota, não diz habitados pelo Espírito. Aqui está uma referência ao ministério do Espírito Santo para com as pessoas incrédulas. Ele as convence do pecado, da justiça e do juízo. Pode ir ao verso 5. Eles provaram a boa palavra de Deus, ou seja, viram que a verdade de Deus é verdadeira e poderosa. Provaram os poderes do século futuro, ou seja, das promessas de Cristo. Então o verso 6 diz: e recaíram. Sabe o que é isso? Eles haviam se aproximado dos verdadeiros cristãos, haviam provado de tudo isso que o texto nos narra. A palavra recaíram quer dizer, eles voltaram para trás. Voltaram para onde? No caso deles, para o judaísmo. E lá no judaísmo é impossível que eles se arrependam. Deus não estava salvando ninguém no judaísmo, estava salvando através de Cristo. E eles não seriam salvos no judaísmo, porque eles queriam realmente, através dos seus atos, do seu culto, crucificar novamente o Filho de Deus e o expor à vergonha. Aquilo que o autor aos Hebreus está dizendo é que nós podemos provar de bênçãos espirituais tremendas sem ser salvo. Nós podemos provar de grandes bênçãos espirituais sem conhecer a Jesus Cristo, como aqueles homens o fizeram. A semelhança deles, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor escreve a uma das igrejas de Apocalipse dizendo: eis que estou à porta e bato. Notem, aquela igreja tinha nome de igreja, tinha pessoas que reconheciam a Jesus Cristo, tinha realmente uma doutrina que reconhecia a verdade do Evangelho, mas notem o que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta e batendo, de que lado da porta ele está? Do lado de fora. Ouvir o chamado de Jesus não significa ser salvo. Ouvir o chamado do Evangelho, ouvir Cristo batendo a porta, não significa ser salvo. Se você não abriu a porta, você não conhece Jesus Cristo. Se você não abriu a porta da sua vida pela fé, você não conhece o tão grande Salvador. Se ele permanece à porta batendo, significa que ele ainda não adentrou na sua vida. Significa que você ainda não recebeu o que ele veio lhe dar. E esta é uma situação de extremo perigo. Há uma fragilidade descoberta aqui. Em Mateus 12, o texto que lemos, ele ainda diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei. A casa está aberta, a casa está desocupada, não há habitantes ali, a casa está vazia, não possui nenhuma defesa contra a volta de todos esses pecados. Sabe, isso se assemelha àquilo que Mateus 13 nos ensina. Ali Jesus diz sobre o semear do Evangelho, que uma das sementes foi lançada em solo pedregoso.
Isso representa um coração daqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Se alegram por ouvir do Evangelho, se alegram por ouvir das boas novas de salvação. Mas notem o que diz então: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Assim agem muitos. Se alegram por ouvir a verdade, se alegram por ouvir de Cristo, se alegram por estar em meio à igreja, mas na primeira dificuldade estarão fora. Jesus Cristo jamais tornou-se o seu Salvador. Jesus Cristo jamais tornou-se o seu Redentor. Então, a real condição aqui é expressa ao dizer em Lucas 11: e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Este é o problema da casa vazia. Este é o problema de apenas limparmos exteriormente a nossa vida, sem entregá-la a Jesus Cristo. Pedro vai usar um exemplo dos falsos profetas, dizendo, no capítulo 2, ou 2 Pedro 2,20, desculpe, pode corrigir ali, 2 Pedro 2,20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que são as corrupções? Literalmente a sujeira do mundo. Há muitas pessoas assim. Elas escapam, elas tomam um banho de toda a podridão do pecado do mundo. Elas tomam um banho que aparentemente, exteriormente, lhes lava dos pecados deste mundo, lhes purifica dos pecados deste mundo. Mas notem que isso não é suficiente, porque o verso 22 diz: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Sabe por quê? Porque essa é a natureza do cão, e essa é a natureza da porca. Sabe por que muitas pessoas vêm à igreja, se alegram com o Evangelho durante algum tempo, e depois voltam ao pecado do mundo? Porque elas nunca foram transformadas. Sempre foi algo exterior. Passaram a agir como crentes, passaram a se vestir como crentes, passaram a carregar a Bíblia como crentes, passaram até mesmo a orar como crentes, passaram a cantar como crentes e podem até pregar como crentes, sem nunca terem sido salvos por Jesus Cristo. Você pode se parecer um crente sem nunca ter sido. Você pode ter o aspecto de um salvo enquanto anda para o inferno. Você pode ter o aspecto exterior de alguém que está salvo, sem conhecer a salvação em Jesus Cristo. Em Filipenses 3:3, Paulo nos diz o que é um verdadeiro cristão, porque a circuncisão, ou seja, aqueles que servem a Deus, somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nenhuma pessoa não salva pode dizer isso. Isso são marcas daqueles que realmente foram salvos por Jesus Cristo. Finalmente, o terceiro desses estágios, a pior das condições. Lucas 11:26 diz: então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Notem, começou por tomar um banho externo, meramente externo, livrando-se das contaminações deste mundo. Mas houve um problema. A casa estava limpa, mas não havia moradores. Então o que acontece depois disso? Uma situação muito pior do que a primeira condição. Como nós podemos entender isso? Nós devemos olhar para Romanos capítulo 2, há uma preciosa verdade ali. No verso 13 é nos dito: tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas. Está falando daquilo que ele disse nos versos 1 e 2. Cuidas que fazendo-as tu, a expressão agora, escaparás ao juízo de Deus? Não é isso que o ser humano quer? Escapar do juízo de Deus? Escapar da condenação de Deus? Não é isso que o ser humano quer, mas quando nós apenas vivemos exteriormente isso, sem que haja transformação em nosso coração, a verdade dos versos 4 e 5 diz respeito a nós. Desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade. Sim, Deus permite que você faça isso. Deus permite que exteriormente você se pareça com um cristão sem saber, sem o ser. E Ele é paciente com você.
Mas agora, ao mesmo tempo que você age assim, você ignora a benignidade dele, que deseja te levar ao arrependimento. E qual a consequência disso? Mas segundo, a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Muito pior do que um homem incrédulo nesse mundo, que vive em toda sorte de pecado, que pode ser alcançado pelo Evangelho, é alguém que vem à igreja, que ouve do Evangelho, mas jamais foi salvo. Jamais foi lavado de suas imundícias. Este representa ter um coração impenitente, que está entesourando ira para o dia da manifestação da ira de Deus. Olha o que Hebreus 10 diz. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não há outra alternativa, não há outra escapatória, a não ser Jesus Cristo. Esta é a dureza no coração em seu nível máximo. Enquanto você vive na dureza de seu coração, as consequências disso se aproximam de você. Em João 3,18 a Bíblia nos diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o que diz o verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas olha agora, aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele o quê? Permanece. Ao escrever aos Hebreus, o autor nos traz uma exortação profunda e pesada. Ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Simplesmente não há outra forma de escapar ao juízo de Deus. Não há outro meio de escapar do juízo de Deus, a não ser refugiar-se em Jesus Cristo, para que a única oportunidade não seja desprezada, desperdiçada, como diz Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há para onde escapar. Se nós realmente não permitirmos e não nos arrependermos, permitindo que Cristo seja e convença o nosso coração, sendo o nosso Salvador, nós estamos desprezando a maior oportunidade da vida. Eu quero concluir usando 4 versos. O que fazer diante disso? Pastor, eu preciso chegar ao reconhecimento que até hoje eu vivi apenas religiosidade. Não vivi a salvação em Cristo. Eu posso frequentar a igreja durante muitos anos, talvez seja até já batizado, mas eu realmente nunca entreguei meu coração a Ele. As coisas até hoje foram apenas externas. Todo mundo pensa que eu sou um cristão, mas lá dentro eu sei que não. Lá dentro eu sei que isso não é verdade. Lá dentro eu sei que nunca houve um arrependimento verdadeiro. Nunca houve o verdadeiro abandono do pecado e refugiando-se verdadeiramente em Cristo. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer seu pecado e arrepender-se. Olha o que Deus diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus está dizendo: há um caminho para isso, há uma solução para isso. Se arrependa. Há uma solução para isso. Se arrependa dos seus pecados. De quais? De todos eles. Se arrependa do pecado de tentar enganar a Deus, de tentar iludir a Deus, de tentar barganhar a salvação com Deus. Você precisa se arrepender daquilo que você tem feito até hoje, do engano que você tem praticado em sua vida. Em segundo lugar, reconheça: não há um justo nenhum sequer. Nenhum de nós pode salvar-se a si mesmo. Nenhum de nós pode trazer a salvação para a sua vida. Todos precisamos da verdade testemunhada em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você precisa chegar a esta conclusão. Você é apenas um pecador. Um pecador que precisa da salvação em Cristo
E como ser salvo, então? Na carta aos Romanos, Paulo vai nos dizer: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Talvez você fez isso com a sua boca muitas vezes, mas nunca permitiu que a verdade do Evangelho chegasse até o seu coração. Então Paulo nos diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu quero terminar lhe dizendo, talvez você diga o seguinte: pastor, os meus pais pensam que eu sou salvo. Pastor, a igreja pensa que eu sou salvo. Pastor, olha, toda a minha família me tem como um cristão. O senhor já imaginou a vergonha que seria eu agora verdadeiramente entregar minha vida a Cristo? Verdadeiramente me tornar um salvo? Isso será vergonhoso demais. Eu vou lhe dizer o que realmente é vergonhoso. Vergonhoso é um homem comparecer diante do grande trono branco na eternidade, tendo Jesus Cristo se assentado sobre ele, e ouvir do Salvador: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Isso é vergonhoso. Isto é uma vergonha que jamais se apaga. Mas se alguém não conhece a Cristo como seu Salvador, não é vergonhoso, é glorioso que reconheça o seu pecado, que reconheça a necessidade de refugiar-se em Cristo, de crer nele como seu único e suficiente Salvador, abandonando seus pecados e vindo a ele humilhado e desejoso que ele lhe perdoe. Você precisa de Cristo, não de religião. Você precisa do grande Salvador, enquanto ainda há oportunidade. Vamos fechar os nossos olhos, todos de olhos fechados em oração.